O que esperar desse segundo mandato, desse novo mandato de Folha na presidência da Câmara? Você tem interesse em disputar a Prefeitura de Palmas? E a prefeita Cíntia? Será que vem aí, pode vir uma candidatura a governo ou a Senado? Você foi acusado, investigado, chegou até a ser preso. Esse foi o pior momento da sua carreira política? De frente com Maju. Lá do Bico do Papagaio de Nazaré, chegando em Palmas em 1991, acompanhando todo o processo inicial da mais nova capital do país. O nome que puxou do seu pai, assim como a paixão pela política, começou como vereador, chegando ao 4º mandato e voltando agora à presidência da Câmara de Palmas. Quem está de frente comigo hoje, direto do plenário da Câmara de Palmas, é ele, José do Lago Folha Filho. Tudo bem, presidente? Tudo bem, bom dia. Pois é. Eu estava conversando com você aqui e eu não sabia que a sua paixão política veio do seu pai, né? Embora ele não tenha tido mandato, mas ele que te influenciou a querer gostar de política, é isso? Com certeza. Meu pai foi um dos grandes aliados do MDB antigo, muito amigo e parceiro do ex-deputado federal Brito Miranda, eterno deputado Brito Miranda, deputado estadual Brito Miranda, deputado federal Zé Freires, o José dos Santos Freires, né, que era antigo, do tempo do Henrique Santilo, do Mauro Borges, né, do Francisco Maranhão Japiaçu, lá do estado de Goiás. E lá em Tocantinópolis, nós moramos por um tempo em Nazaré, depois Xambeuá, e fomos para Tocantinópolis. Lá em Tocantinópolis, meu pai era um desses líderes aliados às pessoas que faziam política no MDB. Você sabe que naquele tempo antigo, a política ela era mais apaixonante pelo partido, era partidário. Hoje não. Até que pelas ideologias políticas, mas o partido era mais forte, muito mais do que algo que pudesse mudar. Então, aliado do Brito Miranda e do Zé Freire, do Mauro Borges, do Henrique Santini, toda essa turma mais antiga, e por ele, meu pai fazendo política, eu me apaixonei pela política. Mas eu me apaixonei pela política por 2 motivos. Primeiro, eu vim morar em Palmas em 91, trabalhar com o desembargador Júlio Resplante, vi essa cidade nascer, acompanhei o crescimento dela, participei de vários momentos de desenvolvimento, né? E morando aqui, principalmente na região norte, onde não tinha estrutura, a infraestrutura era muito pouca, né? A Vila União tinha uma discriminação. É verdade. Tinha uma discriminação lá, tudo que acontecia no centro da cidade, não, é o povo da Vila União. Da VU, né? Da VU. O que fazia de mal feito era a Vila União, o bem feito não era a Vila União. Então, eu, por essas críticas, falei, não, eu vou... Melhor do que criticar é participar. E entrei na política, eu fui candidato 2 vezes, perdi em 2000 com uma votação expressiva, perdi por 60 votos, tive 521 votos, perdi em 2004 com 700 e poucos votos, perdi também por poucos votos. Em 2008, Deus me deu a missão de me tornar vereador. E de lá para cá, já pelo 4º mandato consecutivo, Sim. E agora no 2º mandato de presidente da Câmara Municipal de Palmas, que me honra muito. Você já foi presidente da Câmara e hoje a Câmara está num novo momento. Primeiro que são 19 vereadores, quando você estava eram 11 só. E segundo que eu, como jornalista que acompanha a política, a Folha, analiso que a Câmara precisa se aproximar mais da população. O que esperar desse segundo mandato, desse novo mandato de Folha na presidência da Câmara? Olha, nós temos vários temas a ser discutido, debatido nesse mandato. São temas que precisa realmente uma maior interação e participação da população. Aqui, como ponto positivo na casa, eu estou desenvolvendo uma ferramenta de participação efetiva do cidadão palmense na relação com o vereador que ele vota, com o parlamentar que vai estar aqui. Certo. O nosso aplicativo, por exemplo, que é dentro desse software que eu estou contratando, que vai modernizar todo o processo legislativo e administrativo, o cidadão comum que está lá, por exemplo, no Taquari, ele vai entrar no site da Câmara, no aplicativo da Câmara, vai levantar vereador Folha, por exemplo. Ele vai saber quantos projetos de leis eu apresentei, quantos requerimentos eu apresentei, quantos projetos eu relatei, as discussões que eu participei, os projetos que eu votei a favor e que eu votei contra. Então ele vai dizer assim, não, esse vereador ele é atuante, ele é participativo, ele apresenta propostas que vai de encontro aos anseios da população e isso é um dos pontos. Agora, para poder interagir e trazer o cidadão para próximo da Câmara, nós vamos criar a Câmara nos bairros. Já estou licitando a estrutura para construir esse grande projeto nosso, muito importante, para tratar de vários temas. Um deles é regularização fundiária. Nós precisamos urgentemente de definir ou diminuir muito a construção dos loteamentos irregulares e que o Ministério Público, a Prefeitura, a Defensoria Pública, eles cobram muito e recomendam muito para que a gente possa regularizar isso. Então, mas há o processo de regularização fundiária onde
tem um domínio do patrimônio imobiliário, que isso é o Estado que detém. Ontem mesmo nós falávamos aqui com o vice-governador, que vem representando o governador Vanderlei, da necessidade do Estado devolver ao município de Palmas o patrimônio imobiliário. O que quer dizer isso? É uma demanda antiga, né, Uma presidente? demanda antiga, muito antiga. Então, nós vamos discutir vários temas. Nós vamos discutir a criação de 2 distritos, que é Taquarussu Grande e o São João. Ela está em fase bem adiantada de construção. Nós vamos discutir 3 projetos, 3 leis aqui, que elas precisam, e eu e o telespectador que está nos assistindo agora, ele precisa de participar nessa interação da Câmara lá nos bairros, de fazer audiência pública, de ouvir a população. Nós vamos discutir 3 leis. O Código de Postura, o Código Tributário e a Lei de Uso do Solo. Por quê? Há uma burocracia muito grande na questão do habites, da regularização, de uma série de fatores. Quando a Lei de Uso do Solo ela permite, o Código de Postura não permite. Quando o Código Tributário permite, a Lei de Uso do Solo não permite. Então, nós fizemos uma interação, a prefeita Cíntia pegou toda a equipe que ela tem, do planejamento, do IPUP, desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, habitação, e pediu para fazer um estudo, está quase pronto esse estudo. Certo. Ela vai encaminhar para a Câmara, nós vamos discutir essas 3 leis para desburocratizar muito essa questão do desenvolvimento de construções em Palmas. Então, são pontos importantes em que vai, nessa Câmara itinerante que nós vamos, esse projeto nós vamos desenvolver, tirando aqui do centro, da sede, lá para, por exemplo, região norte, Sonho Meu, aí volta para cá, vamos para o Vitória 1, vamos lá para o Taquari. Então vai ter essa descentralização dos trabalhos da Câmara. Nós vamos descentralizar e vamos dar oportunidade na tribuna para o cidadão reivindicar, criticar e sugerir. Isso é importante. Lógico, as críticas, quando elas são propositivas, elas é importante, porque às vezes você retira de uma pessoa, por mais que ela seja humilde e que ela não tenha uma participação efetiva na política, mas ela tem sugestões importantes, necessárias para a gente poder aprimorar e melhorar a qualidade do serviço que nós prestamos para a nossa população. É verdade. Você é do partido da prefeita Cíntia, foi eleito com o apoio dela, da base dela. Como é que o cidadão pode ter essa certeza de que você vai legislar e comandar o poder, mas sem submissão? Olha, não haverá nem um pouquinho de subserviência. Tanto eu como ela estabelecemos isso. Nem ela precisa do vereador subserviente a ela, e nós não precisamos de nada que possa tirar o sentido de que não seja trabalhar harmonicamente. Sim. O Poder Executivo, o Poder Legislativo, eu sou muito aliado da prefeita Cíntia, muito amigo dela, a gente tem uma relação política boa. E nós vamos, sem sombra de dúvida, fazer com que esses 2 poderes possam definir políticas que melhorem a qualidade de vida do povo de Palmas. Não tenha dúvida de que a Câmara terá uma relação boa, que nós vamos contribuir naquilo que foi importante, vamos votar os projetos interessantes, importantes que foi encaminhado para essa casa, e vamos apresentar também algumas demandas para que ela, lá no Poder Executivo, possa, junto com a sua equipe, desenvolver. Eu digo uma coisa que, assim, só o povo ganha quando os 2 estão em comum acordo, estão discutindo, estão conversando e dividindo os problemas. Verdade. Unido, a gente consegue produzir muito mais. Então, pode ter certeza que será uma relação muito boa. Ela está enfrentando uma barra muito pesada agora. Assim, tinha a questão do transporte coletivo, né? Ela está aí na linha de frente para resolver isso. Como é que você está avaliando esse cenário? Palmas, uma questão de monopólio que se arrasta há anos. A Cíntia começou a mexer nisso, né? Também tem sido parabenizada, mas também criticada. O problema ainda está aí para ser resolvido. Qual a sua posição com relação a isso, vereador? Tenho duas vertentes para falar sobre esse tema. O transporte coletivo, ele era uma concessão de 30 anos. Venceu a concessão nos 30 anos de concessão. Depois que venceu essa concessão de 30 anos, a prefeita corajosamente resolveu requisitar o serviço para a prefeitura assumir de uma vez por toda o serviço. As críticas, elas vêm, por que elas vêm, as críticas? Elas vêm porque não tem como um serviço de 30 anos, que ele tinha suas particularidades boas e às vezes tinha algumas demandas e críticas da população. Então, ela requisitou o serviço agora e há um momento que você precisa de fazer com que tudo possa caminhar para uma prestação de serviço que ela ofereça à população uma qualidade de vida melhor. Eu posso dizer para você que foi muito corajosa. Nós estamos aqui para auxiliar ela.
Eu digo que as críticas são grandes, mas as ações positivas são muito maiores, porque eu tenho visto as pessoas parabenizando na cidade. Agora, recentemente, ela zerou a tarifa do transporte coletivo, vai ficar até dia 2 de março, Sim. zerado, né? Enquanto se prepara um projeto para apresentar para a população como eram os investimentos que eram feitos, os investimentos que precisam ser feitos. Ela está fazendo um estudo para apresentar esse diagnóstico para nós. Mas eu creio que a população pode ficar tranquila e certeza que o serviço é daqui para melhor. A intenção da prefeita com essa requisição foi justamente, às vezes, não quebrar o monopólio, mas a prefeitura assumir de vez, né, o protagonismo dessa história, Entendi. que é um serviço essencial. Não é tão alto, o transporte público de Palmas custa em média 60, 70 milhões por ano. Nós gastamos quase meio bilhão com saúde. O transporte público ele é um serviço essencial. Sim. Nós gastamos quase 300 milhões com educação. 60, 70 milhões com o transporte público para atender bem a população, para melhorar o fluxo de carro, para diminuir a quantidade de acidentes que tem no município de Palmas. E nós temos uma particularidade muito grande. Palmas é uma das cidades mais violentas do Brasil em acidente de trânsito, principalmente com motocicleta. Então, o transporte público usado por quem ia de motocicleta ou no seu carro particular, com eficiência, um transporte público bom, saudável, eficiente, com certeza a pessoa vai achar, não, eu não vou na minha moto não, porque o transporte é bom. Eu vou de coletivo porque ela é bom, então eu deixo minha moto em casa, nós vamos melhorar a quantidade de acidente, vamos melhorar a saúde, porque quando causa um acidente, nós temos problema com segurança, com saúde, uma série de coisas. Sim. Então eu posso avaliar positivamente o que ela fez e a Câmara vai estar ajudando, auxiliando nesse projeto. Presidente, falando um pouco de política estadual, as eleições do ano passado trouxeram um novo desenho político para o Estado. Algumas lideranças históricas saíram do processo, outros novatos entraram, e Wanderley Barbosa se consolidou aí como um líder estadual, agora sendo no governo. Na sua opinião, o que esperar dessa liderança de Wanderley agora no governo pelo segundo mandato, e como é que você vê esse cenário estadual atualmente na política? Olha, o meu amigo Wanderley, governador Wanderley, ele saiu desta casa, eu dizia ontem aqui na tribuna, que 70% dos políticos que assumem deputado estadual, deputado federal, senador e governador, eles passaram pela Câmara Municipal. Verdade. O Wanderley é uma pessoa muito competente, muito qualificado, que conhece de A a Z todos os problemas, porque quem vive na Câmara Municipal, quem foi para a Assembleia, né, com certeza absoluta, ele teve uma relação muito forte e muito próxima dos problemas. Então eu acredito muito que o Wanderley fará uma grande gestão. É um momento novo, eu acho que cada um tem um ciclo. Passou o ciclo do governador Siqueira Campos, passou o ciclo do governador Marcelo Miranda. Verdade. Agora entra o ciclo do Wanderley Barbosa, que vai se consolidar, observando nele duas coisas positivas e muito importantes. Foi a vida que ele teve, enquanto vereador, enquanto deputado, de relação de estar de perto, de frente aos menores, aos maiores problemas, ele ter esse diagnóstico na cabeça dele. E eu não tenho dúvida de que será uma gestão promissora, um novo momento em que consolida também novos políticos. Verdade. Você pode observar que renovou bastante a Assembleia, esta casa também renovou em 2020, né? E as pessoas estão se apaixonando pela política, às vezes não como eu, que era um crítico, mas se apaixonando para dar suas parcelas de contribuição. Eu posso afirmar com todas as letras que Wanderley fará uma gestão grande, próxima da população. Ele vai ser um governador municipalista porque foi vereador, foi deputado, e ele conhece a fundo os problemas. Então eu só posso dizer que vai ser boa a gestão dele. Presidente, falando um pouco da sua trajetória agora, com muito respeito, inclusive, você passou por um momento delicado. Todo político tem um momento delicado, que foi quando você foi acusado, investigado e chegou até a ser preso. Esse foi o pior momento da sua carreira política? Eu acho que esse foi um momento que serviu de lição para mim, entendeu? E não posso falar que foi bom, porque Deus coloca na nossa vida muitas coisas. Deus permite também alguns percalços. Sim. Mas o fato é que, como foi uma ação política, eu falei, não, Deus, seja feita a tua vontade. E na ação política, o que Deus fez comigo? Deus retribuiu tudo em que politicamente tentaram fazer para poder
para barrar o meu círculo político, Deus disse, não, eu vou te honrar de forma diferente. Quem tentou fazer, presidente? Olha, as questões, eu não vou citar nome, mas foram políticos, né? A gente sabe que o processo ele teve uma participação grande de alguns políticos do Estado, eu não vou citar nome, mas que o processo caminha, né? Mas Deus me honrou. Eu me elegi vereador, eu me elegi novamente vereador, me elegi presidente da Câmara, eu devo estar consolidando também um ciclo, sei, Deus é quem define as coisas na minha vida, mas eu espero não passar por um momento daquele mais, porque os políticos que comandam o Estado hoje, eles têm uma memória diferente, têm uma personalidade diferente, são pessoas que conhecem a nossa história. Eu acho que Deus foi quem colocou a mão em cima de tudo. E assim, a política de Deus ela é diferente da política do homem. Tudo que você faz, você recebe em troca. Talvez você vá entender o que eu estou falando. Sim. Deve ter acontecido alguns fatos com alguns políticos no Estado recente, que Deus... E quando você pensa que fazer o mal aqui, você está preparando o mal para você. Então, foram ação política que Deus já retribuiu. O processo continua? Você já continua na defesa? Não, na investigação? O processo ainda está em fase de inquérito. Ah, sim. Está em fase de inquérito, entendeu? Ainda está em fase de inquérito. Mas eu espero que, eu sei que, eu tenho certeza absoluta, sem sombra de dúvida, da minha inocência. Para você ver, eu fui acusado de passar pela minha conta num rombo de 7 milhões de reais e 10 mil reais. Será que, por mais ingênuo que fosse uma pessoa, vocês estão lá para fazer um desvio de 7 milhões, eu ia participar com 10 mil reais? É uma injustiça muito grande, não passou nada pelas minhas mãos. É a acusação de um depósito feito por uma pessoa que eu nunca vi, nunca conversei na minha vida. Eu falei para o delegado, doutor, traga essa pessoa aqui, bote de frente comigo, faz uma careação para me dizer quem é ele, se ele falou comigo alguma vez. Mas como eu sabia que era uma ação política e Deus ia retribuir, Deus já retribuiu. Quem fez isso comigo, Deus já deu para ele, já dobrou o que ele fez comigo. Entendi. Presidente, está chegando no 4º mandato aí como vereador de Palmas e eu sei que você tem intenção, começa a se planejar para um novo momento na sua carreira política. Você tem interesse em disputar a Prefeitura de Palmas? Olha, eu tenho dito muito e eu sempre vou pautado pelas ações que Deus coloca na minha vida. O meu coração, ele sempre e ele caminha agradecendo a Deus por tudo. Eu sei, de todos os projetos em que Deus me colocou, eu desenvolvi bem. Se Deus permitir que seja um momento meu disputar a prefeitura, eu não vou fugir, não. Quem não quer ser prefeito de Palmas? Quem não quer estar prefeito de Palmas? Como eu, que cheguei aqui em 91, que vi a cidade iniciar do zero praticamente, e ajudei essa cidade quando pude, contribuí quando pude, para mim seria um grande sonho, mas eu espero sempre que seja, primeiro, a vontade de Deus e depois seja um conjunto que seja desenvolvido no meu grupo político, no nosso grupo político, que possa decidir. Porque às vezes a vontade é grande, mas se você não tem a permissão de Deus e nem o grupo político que você está do lado está com você nesse projeto, não adianta. Então, você chegou já a dialogar com a Cíntia sobre esse seu desejo, seu sonho? Não, Ela comentou comigo que tem 3 ou 4 nomes aí na manga. Nós já conversamos uma parte sobre isso, eu falei para ela que eu sou soldado, né? Então, se a missão dada por Deus e o grupo político da prefeita Cíntia entender que será eu não fujo não, estou pronto e acho que preparado. Eu conheço muitos problemas de Palmas, até porque em quatro mandatos eu já discuti do transporte coletivo público, a concessão da água que a gente bebe. Eu já discuti da regularização fundiária num plano diretor pequeno, num plano diretor estendido. Eu já participei das discussões mais fortes, enquanto Palmas precisa de ter de volta o seu patrimônio imobiliário, que tem uma parte muito grande dominada pelo Estado. Né? Eu participei na construção das escolas de tempo integral, trazida como emendas parlamentares do ex-senador João Ribeiro, do eterno senador João Ribeiro, né? Das unidades básicas de saúde na região norte, não tinha quase que nenhuma, nós conseguimos, da nossa influência, levar para lá. Então, assim, educação, saúde, infraestrutura dessa cidade, eu participei em todos os momentos. Então, eu conheço profundamente quais são os maiores problemas. Até tem uma frase de uma pessoa que
ficou famosa lá, antiga, Cora Coralina, ela dizia que mais importante do que o passado mais importante que você conhecer o passado é você viver o presente. E mais importante do que o presente é o futuro. Então, eu que conheço a história do passado dessa cidade, estamos vivendo um momento histórico, passando por pandemia, a prefeita Cíntia forte, firme, conseguiu, né, auxiliar, ajudar as pessoas, diminuir a quantidade de mortes. Né, e agora estamos vendo um novo momento, que é de finalizar as concessões, e a do transporte coletivo é uma, e que esta casa vai participar ativamente, porque nós vamos agora, ela vai chegar na casa uma lei para finalizar a concessão e vai chegar na casa uma lei para iniciar um novo momento do transporte público. Então, assim, eu conheço as suas particularidades. Para você ter uma ideia, recentemente eu tratei com o professor Valfredo Antunes, um dos arquitetos que planejou Palmas. Nós discutimos a questão da venda das áreas dos lotes lindeiros, das áreas inservíveis em Palmas. Então, assim, as demandas foram chegando de forma muito forte e, às vezes, o Estado e não o município teve condição de atender as demandas. Eu conheço todas elas. Então, assim, preparado aqui, conhecendo os problemas da cidade, isso eu tenho esse preparo. Agora, eu preciso de Deus dizer, não, o projeto é de Deus, e depois do grupo político que eu estou junto, que é o grupo da prefeita Cíntia. Presidente... Nós temos uma conversa com o Vanderlei Barbosa, lá no gabinete da prefeita Cíntia, quando foi para a gente fechar a parceria do Vanderlei com a Cíntia na eleição de governador, e de que a prefeita Cíntia, o Vanderlei Barbosa, o grupo dos dois, indicaria o candidato a prefeito e o vice-prefeito nas próximas eleições de 2024. E a prefeita Cíntia? Ela vem se posicionando politicamente, né? Vem crescendo aí diante de desafios e pontos positivos. Será que pode vir uma candidatura a governo, a Senado? Você, como aliado dela, que tipo de projeção você faz sobre o futuro político dela? A prefeita Cíntia e todos os prefeitos que passaram por Palmas deixaram o seu legado. A prefeita está deixando alguns legados diferentes, que tocam no coração das pessoas. Um deles é com o servidor público. Ela resgatou dívidas eternas de anos que tinha do poder público municipal com servidores públicos. Ela resgatou, pagou progressões, perdas salariais, uma série de fatores. E ela é um legado que ela deixa com o servidor. O transporte público é outro legado que ela vai deixar para a população de Palmas. As obras de infraestruturas que ela está fazendo com recurso da CAF, com recurso do município de Palmas. Esse ano passado nós crescemos 15%. Só uma cidade no Brasil e no mundo cresceu mais do que Palmas, que é a Serra dos Carajás, lá no Paraupebas, porque lá é diferente. Mas nós somos a primeiro lugar no Brasil e talvez no mundo nenhuma cidade, um estado que consegue crescer 15% sem colocar a faca no pescoço do empreendedor, do investidor, das pessoas que geram emprego e que fomentam a economia da cidade. A gente conseguiu crescer 15%. O que é isso? Ela é uma mulher que pensa, que tem uma equipe estratégica, que produz o resultado para a população sem agredir e, muito pelo contrário, oferecendo ainda muito mais qualidade de vida. Ela está preparada para ser governadora, para ser senadora, para ocupar qualquer cargo no Estado. E as pessoas comentam muito na rua de que, se a Cíntia é governadora do Estado, é uma proposta muito interessante. Acredito que não empolga ela, mas dá a ela mais uma oportunidade de cumprir uma grande missão. Ela é uma mulher corajosa e de muita sorte. Então, quem tem coragem e sorte, com certeza Deus está do lado. Ela é uma pessoa que está se projetando na política de forma muito rápida, muito forte e muito eminente. As pessoas é que estão dizendo na rua que ela é uma candidata forte para um cargo a nível de Estado. Então, eu acredito que ela não vai deixar de cumprir essa missão também, não. Ok. Presidente, muito obrigada. Desejo sucesso aí na sua nova gestão na presidência, que a população de Palmas se sinta cada vez mais inserida nas discussões do Poder Legislativo e que a Câmara trabalhe para ter o protagonismo social que precisa, com seu objetivo principal, que é de levar as demandas da população e de trabalhar aqui em prol do povo palmense. Obrigada. Você que continua nos acompanhando aí, tudo que acontece na política do Tocantins, acessando diariamente gazetadocerrado.com.br. Aqui, você já sabe, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Um abraço.